Olá pessoal, não repare não, está começando uma chuva, mas chocado aqui com as notícias que estão vindo aí. O Fachin, ministro Fachin, anulou todas as condenações do Lula na Lava Jato. Assunto do momento, espero que se reverta, porque daqui a pouco, nós seremos condenados no lugar do Lula, viu? Pode ter certeza disso. Já demorou essa decisão, porque esperar o quê? Esperar o quê do STF? Pelo amor de Deus, né? Tomara que se reverta em plenário, ou a turma, sei lá que diabo a quatro aí, mas se reverta. Esse ladrão vagabundo desse Lula tem que continuar condenado e inelegível. Apesar que nós não temos medo dele nas urnas não, viu? E aí, pessoal, bom dia, boa terça-feira para vocês. Não sei se é boa, né, com a decisão do Fachin de soltar o Lula, mas na verdade essa decisão beneficiou mais o Moro do que o Lula. Enfim, vocês já vão entender tudo. PGR recorreu, gente, tá uma bagunça. Então, assim, pega o seu café ou deixa o vídeo rolando e vai fazer tuas coisas enquanto você ouve, tá? Porque eu não tenho mostra-imagem, eu vou lendo e vou botando vídeo. Então, dá aí para você fazendo tuas coisas e tomar teu banho e deixar rodando o vídeo. Vamos começar, então, com um post do Ciro Gomes, porque eu gosto de começar os meus vídeos com algum motivo para a gente dar risada, porque aí já alegra o dia e a gente pode vir com as matérias mais pesadas. Ciro Gomes, meu foco é tirar Bolsonaro. Não tem um minuto sequer que eu não esteja lutando por isso. Nós do PDT entramos com representação no STF pedindo a interdição do Bolsonaro. É um caminho, estou estudando tudo que posso fazer. Precisamos lutar e é o que eu tenho feito. Isso mesmo, Ciro Gomes, tipo seu irmão pegando escavadeira e passando por cima dos outros, ou seu filho tomando um tiro na perna de traficante porque não pagou a dívida. Realmente você tentou fazer tudo, tipo, cuidar da sua família? E agora vamos falar sobre a decisão de Fachin aí, que abalou as estruturas da República hoje, mas envolve um jogo muito maior por trás. Primeiro eu vou mostrar para vocês os seres abjetos que estão comemorando essa decisão de Fachin. Felipe Neto comemora a absolvição de Lula pelo Fachin no Twitter. Logo, Felipe Neto, que anos atrás falava que se concorresse Bolsonaro e Lula, ele teria que votar no Bolsonaro porque ele não vota em corrupto. Só que ele mudou essa percepção dele. Ah, mas Felipe, você falou em 2000 e não sei quanto que entre Lula e Bolsonaro você teria que votar no Bolsonaro porque não vota em condenado por corrupção. Sim, Miguel, essa é a consequência de estudar e se informar. Você muda de opinião. Se até o STF mudou de opinião, vem cá, meu querido, vem aqui, ô malocói do hebraico. O STF mudou de opinião porque existe uma coisa chamada jogo de poder, onde rola dinheiro, chantagens, dossiês. Eles não decidiram isso porque Lula é inocente, eles decidiram isso porque eles estão decididos a subverter a ordem e tirar o Bolsonaro de um jeito ou de outro. Infelizmente, eles vão se decepcionar. Claro, se lutarmos pelo voto impresso, temos aí o exemplo da eleição dos Estados Unidos, e não esqueçam que Barroso foi assistir às eleições americanas e votou defendendo até voto por celular. Olha o nível do absurdo. Então, fica tranquilo que se a gente tiver voto impresso, Bolsonaro é eleito por WO. Isso para a gente não é problema. O problema para a gente é essa subversão que eles estão tentando fazer, essa coisa criminosa que eles estão tentando fazer para que se abale o Brasil. Inclusive a Bolsa de Valores teve queda, inflação aumentou, tudo por conta dessa decisão irresponsável do Fachin, que estranhamente foi respeitada por Deltan Dallagnol. Parece que a gente está vivendo numa realidade paralela. O Luciano Huck comemorou, ele defendeu a decisão do STF que anulou as condenações de Lula, ele comemorou. Bom, vindo do Huck, né, gente, o cara não consegue o lugar do Faustão e a esposa dele precisa recorrer a certas coisinhas diferentes. A gente não espera nada de um cara desse nível que pegou dinheiro do BNDES para comprar jatinho, mas isso ninguém fala. Mas eu gostaria de colocar para vocês a opinião do Silas Malafaia a respeito de tudo isso.
para outro dia, porque o assunto é urgente, urgentíssimo. Uma canetada do ministro Fachin do STF, que foi cabo eleitoral de Dilma, esse ministro esquerdopata, libera Lula de todas as acusações. Lula foi condenado na primeira instância. Lula foi condenado por unanimidade na segunda instância. Lula foi condenado na terceira instância por unanimidade. 8 juízes estão errados. O senhor Fachin é que está certo. Olha a incoerência e a injustiça do STF. Um traficante assassino é liberado. O maior corrupto da história política do país é liberado. E um deputado preso por suas palavras. Que injustiça! É o fundo do poço da moralidade. Isso clama aos céus. Que a justiça divina entre em ação sobre esses homens. Cadê a OAB, imprensa, Congresso, bolsa dispara, dólar dispara, esculhamba tudo. Se esse cara ficar livre disso, acabou por completo a moral do STF de julgar qualquer coisa. É uma vergonha. Fica aqui o meu protesto. Deus tenha misericórdia do Brasil. Exatamente, Malafaia, mas eu vou te falar onde está a OAB. A OAB é presidida por Felipe Santa Cruz. O pai dele fez parte das guerrilhas armadas na época do regime militar, foi morto pelos próprios companheiros e hoje ele politizou, né? Politizou a OAB, deixou tudo bem esquerdopata, inclusive ele, na qualidade de advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, comemorou as prisões de Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio, e é super a favor dos inquéritos ilegais. Como falar onde está a OAB no momento desse? A OAB está tirando dos advogados uma mensalidade de R$90 por mês para não fazer nada pelos advogados. Inclusive, a Janaína Pascoal também falou sobre o assunto. Ela disse o seguinte, com todo respeito, ministro Fachin, em quase 30 anos de estudo do direito, eu nunca vi, em sede de embargo de declaração, uma decisão com tanto impacto no mérito. Não houve anulação apenas de uma ação penal, mas de 4. Ademais, na decisão, o próprio ministro afirma que herdou os feitos do ministro Teori, em 19/1/2017. Ora, só depois de 4 anos foi possível notar a alegada incompetência? Independente de questões políticas, se essa decisão for mantida pelo Pleno, será difícil crer na justiça. Eu não sei que justiça é essa que a deputada estadual Janaína Pascoal está falando, porque que justiça é essa que um deputado federal está preso? Estão falando em cassação de mandato, porque ele falou contra o Supremo, ou um jornalista também que está de tornozeleira eletrônica, ativistas, enfim, ou nós que sofremos buscas e apreensões torto a direito porque a gente criticou algum ministro. Que justiça, doutora Janaína? Você esqueceu que ele soltou um traficante com 300 quilos de cocaína e falou que o cara é réu primário? Ou quando soltaram o André do Rap? Eu acho que a senhora está vivendo num Brasil que eu não faço parte. Eu gostaria que vocês ouvissem também a opinião do presidente Bolsonaro. Isso. É possível você prever o que eles pensam, né? O que botam no papel. O Luiz Fachin, ele tinha sempre tem uma forte ligação com o PT. Então, não nos estranha uma adesão nesse sentido. Né? Mas, obviamente, é uma adesão monocrática, mas vai ter que passar pela turma, não sei, ou pelo plenário, para que tenha a devida eficácia. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade. Você pode até supor, né, a questão do sítio Atibaia, o apartamento, mas você tem coisas dentro do BNDES que o desvio chegou na casa de R$500 trilhão, com obras fora do Brasil. Os roubos na desvio na Petrobras foram enormes. Foi um pouco mais de R$2 bilhões, o que o pessoal na delação premiada devolveram. Então foi uma administração realmente catastrófica do PT no governo. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Você pode ver, a Bolsa já
foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Todos nós sofremos uma decisão como essa daí. Agora espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. É competência do Supremo Tribunal Federal, mas o senhor acha que seria prudente a avaliação do plenário em vez de uma decisão monocrática? Não há a menor dúvida. Pelo mal que ocasionou ao Brasil como um todo. Você pode ver, a própria Petrobras, as refinarias que não foram construídas e aquelas compras desastrosas como a Passadina, o prejuízo ficou na ordem de 230 bilhões de reais para a Petrobras. Não pode, em hipótese alguma, um homem só ser o senhor do destino de um julgamento como esse. Então, não sou jurista, mas eu acho que nem é questão de turma, é questão de plenário decidir isso aí. Inclusive, a decisão do Fachin, como eu falei para vocês, beneficiou mais Sérgio Moro do que Lula. Isso sem esquecer que o Humberto Costa estava falando de uma possível absolvição de Lula desde domingo, quando ele começou a postar vídeos do ex-presidiário malhando e falando, olha o que vem por aí, ou ele está chegando, enfim. E aí o pessoal achou que eles estavam brincando, ou que o Lula ia começar aí com discursos eleitoreiros para beneficiar o Haddad. E não, até Humberto Costa, o vampirão da Odebrecht, aquele que chegou a desviar sangue da saúde, olha o nível de absurdo, mas enfim, e que foi inocentado pelo STF, inclusive, e virou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ele já sabia da decisão. E olha isso aqui. Com decisão que salvou Lula, Fachin declara fim dos processos sobre parcialidade de Moro. E o Kim Paim foi bem assertivo. Vocês entendem que ainda existe a oportunidade, 0,0 do Lula ser condenado pelo novo juiz, mas que a decisão do Fachin tentou blindar 100% Moro? Lula ainda volta para os tribunais, mas Fachin tirou o Moro de perigo para sempre se nada for feito. E aí o Henrique pergunta, por que tirou ele de perigo? Como assim? Não entendi, o Moro sai impune? Todos os abusos que estão parecendo como depoimentos forjados, forjar rubrica contábil, direcionar dinheiro de acordos de leniência entre eles mesmos, pode desaparecer, porque agora, como os casos foram anulados, em tese não tem que investigar os abusos do Moro e de seus amigos. E o PGR, ele realmente está tentando, ele vai recorrer da decisão do Fachin. A equipe do Aras pode pedir que o ministro modifique seu entendimento ou solicitar que o tema seja levado para a segunda turma ou para o plenário. Acontece que um ministro não vai contra o outro, tá? Então, se for levado à segunda turma ou a plenário, a decisão é a mesma. Ele tem que fazer o Fachin mudar seu entendimento. E o Daltan Dallagnol, que outrora disse, haha, huhu, o Fachin é nosso, após o encontro com o ministro, isso veio das mensagens da Vaza Jato, ele respeitou a decisão, partindo do pressuposto que endosso de que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, inclusive na Operação Lava Jato, concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendido estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. Eu vou fazer aqui as palavras da Bárbara, do Te Atualizei, as minhas. Lula, Moro, Fachin, todos que comentam e procuram esse assunto apenas entendam. A Lava Jato recuperou bilhões dos valores desviados da Lava Jato. Ninguém devolve o que não pagou. Ninguém. O que dá a entender nessa trama bizonha e bizarra, e que não tem nada a ver com Bolsonaro, porque afinal o Deltan pediu para fazer uma lei anti-Bolsonaro num site que eles estavam fazendo sobre ficha limpa. Ele tem ficha limpa, mas a gente não quer que ele se eleja, então coloca o nome dele aí como uma pessoa que não tenha preço pela democracia. O que dá a entender é que é o seguinte, isso foi tudo um teatro combinado com a intenção de eleger o Alckmin ou Álvaro Dias, e deu completamente errado. Então, eles falaram, já que deu tudo errado, Moro aceita ir para ser ministro da Justiça e tenta implodir o governo por dentro. Por quê? Porque Moro criou, dentro da Lava Jato, esse estigma de herói nacional. O cara que prendeu Lula, que colocou a mão no corrupto, que teve a coragem de colocar o corrupto na cadeia.
ao contrário dos outros juízes e ministros da época do Mensalão que limparam a cara do Lula. Então, ele falou assim, ó, Moro é herói, população ama o Moro. Ele entra pro governo e implode o governo por dentro. Ele realmente tentou, falando que estava saindo em plena pandefraude, porque o governo estava tentando interferir na Polícia Federal e depois pediu a divulgação do vídeo da reunião ministerial. Tudo isso deu errado, a população do presidente somente aumentou, a do Moro caiu, ficou conhecido como o biógrafo. Então, a última saída para tudo isso, depois desse enrosco da Vaza Jato, foi anular as condenações para poder blindar o Moro. Não esqueçam que o Moro se inspirou na Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, que foi quando os procuradores conseguiram subverter ali a ordem e dominar o governo da Itália. Parece que eles tentaram fazer o mesmo movimento, mas eles não contavam com o apoio popular para o presidente Jair Bolsonaro e acabaram se perdendo, e a última saída realmente foi essa, falar, olha, a competência não cabe a Curitiba, e sim ao Distrito Federal. E o SBT nos traz a segunda notícia. Juízes que podem herdar processo de Lula já decidiram a favor dele, e isso é para surpresa de 0 pessoas. E eu quero colocar um vídeo aqui para vocês, para quem não acredita que o Fachin é petista de coração. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência da Brasil. Tá bom para vocês? Inclusive, ele só subiu ao cargo de ministro por conta da Dilma Rousseff. Para a gente finalizar o vídeo, eu vou fazer das palavras do Ítalo Lorenzon, do Terça Livre, as minhas. A única luz no fim do túnel é aquela iluminada pela chama da sua revolta. Nós não podemos mais assistir tudo isso sentados e calados. Claro que eu não posso aqui estimular uma manifestação, afinal eu estou no inquérito 4828, que é das manifestações antidemocráticas, mesmo que eu não tenha feito parte delas. Mas tudo bem, me colocaram lá. Então eu não posso falar aqui para vocês o que vocês devem fazer. Mas para bom entendedor, meia palavra basta e um pingo é letra. Fiquem todos com Deus. Eu encontro vocês às 9h30 da noite no Jornal da Cidade Online. Tchau!